isso aí, galera. Vamos lá. Live número 44. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, mais um dia. 8h13 da manhã, véspera de feriado. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Vamos começar mais um dia de conteúdo de fundos imobiliários. Vamos pra cima, trazer notícia, tirar dúvida. A gente tá aí, hoje é o último dia do mês, último dia útil do mês. Então hoje a gente deve ter boa parte aí dos anúncios dos dividendos. Então a gente hoje já vai descobrir ali por volta das 6 horas da tarde, 6h30, quem vai pagar dividendo, quanto que vai ser. Geralmente a maior parte ali do IFIX anuncia hoje, e aí os dividendos a gente já vai saber quanto que a gente vai receber no mês que vem, tá? Então hoje a maior parte dos fundos aí anuncia os dividendos a serem pagos, tá? E isso, galera, acabou até puxando, tá? Pelo menos foi atribuída a isso a alta de ontem aí no IFIX, beleza? Então a gente teve aqui, deixa eu dar uma olhadinha no gráfico do IFIX, e aí em função disso a gente acabou tendo uma certa alta ontem, alta aí de 0,24%. Deixa eu virar aqui para vocês, ó. Então o IFIX ontem fechou com essa alta aqui de 0,24%. Até essa notícia aqui comenta aí sobre isso, beleza? Então a gente teve uma queda considerável nos fundos imobiliários, né? No IFIX, por conta de toda essa movimentação ali da curva de juros, tá? A curva abrindo, e enfim, Tesouro IPCA batendo IPCA mais 6,10, 6,20, o que é um absurdo, tá? Então, cara, não tem como competir com um Tesouro Direto pagando IPCA mais 6,2, é realmente complicado. Você está falando de risco soberano, você está falando de risco baixo, pagando uma rentabilidade de 11 lá em cima, uma rentabilidade lá em cima. Então, você acabou tendo muita gente saindo ali da renda variável, muita gente saindo ali dos fundos imobiliários, fazendo esse movimento de correção e migrando ali para tesouro. Então, por isso que a gente acabou tendo uma queda significativa aí da cotação ali dos fundos imobiliários. Tá? Mas aí, como a gente já está próximo ali da data de anúncio dos dividendos, hoje é a data da maior parte de anúncios dos dividendos, a gente acaba tendo então essa corrida ali para comprar novos fundos imobiliários para a galera conseguir receber mais dividendos. O Marlon perguntou aqui, Rura 11 já anunciou? Não, tá, Marlon? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Status Invest, tá? Porque eu não sei de cabeça qual que é a data do Rura 11, qual que é a data de anúncio do Rura 11, mas a gente já vai descobrir isso aqui agora. Ó, se liga. O último rendimento foi anunciado no dia 28 de março para pagamento uma semana depois, tá? Então, isso aqui foi o último dia útil de março, até porque abril, segunda-feira, começou no dia 1º mesmo, tá? Então, 29 e 30. Não, se bem que... Ah, não, foi feriado, foi Semana Santa. Verdade, então foi quinta-feira, porque sexta-feira já era feriado. Então, o que a gente tem aqui, tá? O anúncio, ele é no último dia útil do mês. Então, o anúncio vai ser hoje. O anúncio de dividendos é sempre feito no final do pregão, tá? É sempre no final do pregão. Até porque, porra, pensa. Se o fundo anuncia o dividendo no meio do pregão, cara, isso acaba gerando muita distorção no preço. O mercado pode olhar para isso e gostar do dividendo e jogar o preço lá para cima. O mercado pode não gostar, derrubar o fundo. Então, esse anúncio de dividendos ele é sempre feito no final do pregão. Pregão fechado, não tem mais negociação, aí anuncia o dividendo. Porque daí no dia seguinte todo mundo entra sabendo do dividendo. Tá? Essa notícia ela já foi difundida pelo mercado, todo mundo já está sabendo ali quanto que vai ter de dividendo. Beleza? Então o Rura 11 deve anunciar hoje. Tá? O Rura 11, para quem não conhece, Fiagro aí da Itaú Asset, que inclusive tá lá no IFIA. Para quem gosta de Fiagro, provavelmente foi o Marlon. Provavelmente o Marlon gosta de Fiagro e se perguntou pelo Rura 11 é porque deve investir nesse cara. Uma parada que você pode olhar em Fiagro para você... Enfim, o que você vai analisar em Fiagro? Eu já falei isso várias vezes, mas é sempre válido reforçar. O que você vai analisar em Fiagro? Hoje, a maior parte dos Fiagros vão dar exposição em ativos de crédito
do agronegócio, os CRAs. Olha o sol entrando aqui, ó, maravilha. Então, qual que é a parada? Pô, eu tô falando de risco, calote. Tá? A mesma lógica para o fundo de papel. Carteira de crédito, só que lá imobiliário. Aqui no agronegócio. Beleza? Então, o que eu vou olhar? O que eu vou buscar quando eu vou analisar um FIAGRO? Faz parte do IFIA? Lá nos fundos imobiliários a gente tem o IFIX. Aqui nos FIAGROS a gente tem o IFIA, beleza? Que é o índice de FIAGROS que foi desenvolvido pela Genial. Já fiz até vídeo aqui no meu canal do YouTube explicando sobre o IFIA. Faz parte do IFIA? Como é que está a questão da liquidez? Base de cotistas, liquidez. Tem uma base superior a 20 mil, negocia mais de 1 milhão por dia. Qual que é a pegada? Diversificação de segmento. O FIAGRO está investindo em quais culturas, em quais setores do agronegócio? Tem diversificação de segmento, tem diversificação geográfica? Por quê? Agro, risco climático. Cara, quantas ondas de calor a gente já passou até hoje? Vai, se você pega final do ano até hoje, quantas ondas de calor a gente já passou? Porra, aqui em São Paulo a gente tá derretendo, né? Eu vi que tem uma amiga aqui do Rio de Janeiro, a Stephanie, porra, lá no Rio. Absurdo também. Então, qual que é a parada? Cara, isso acaba impactando o quê? Produtividade ali da terra, porque você pode ter uma estiagem mais prolongada, em alguns lugares você pode ter chuva mais prolongada, isso pode acabar impactando ali na cultura, na produtividade, e aí impacta a produtividade, você gera menos, tem menos receita, e aí passa a ter mais dificuldade ali de você gerar receita e dificuldade de honrar pagamento, e aí vem inadimplência. Tá? Então, olha a diversificação geográfica, olha a diversificação de segmento, olha a liquidez, olha a participação no IFIA, e aí você olha como é que está a carteira de crédito com relação à inadimplência. Tem caso de inadimplência, não tem? Dá uma olhadinha nisso tudo. Ó, o Marlon botou. Boa. Não saber essa informação de anunciar no final do pregão. Boa. De fato, só é anunciado no final para que todo mundo tenha equidade de informação. Rura 11 é a minha quinta maior posição nos fundos imobiliários. Bacana. No caso, o Rura 11 não é um fundo imobiliário, ele é um FIAGRO. Mas, beleza, consegui entender na parte de listados. Show de bola. Super contente com ele. É do Itaú, não acredito que o banco vai se deixar manchar por um fundo. Excelente. Galera, essa análise que o Marlon aqui está trazendo, tá? E botou parabéns pela clareza para explicar. Obrigado. Isso que o Marlon está trazendo é um aspecto mais qualitativo, tá? E que é importante de a gente analisar também. Tá, então, cara, como é que é a gestora? Qual que é o histórico da gestão? Quanto tempo essa equipe está trabalhando junto? Quais são os outros fundos? Por exemplo, uma gestora também muito conhecida, Kinea, tá? A Kinea tem lá o KNCA, que é um fundo também... Nossa, o sol tá vindo com tudo aqui. O KNCA, o fundo da Kinea, também é um baita FIAGRO, um fundo muito top, tá? E é uma gestora sensacional, que é a Kinea. Beleza? Então, você olhar também a gestão, olhar a qualidade da gestão ali, quanto tempo aquela galera tá trabalhando junto, qual que é o AUM, né? O quanto que tem de patrimônio ali sobre gestão. E também outros aspectos, como é que tá a qualidade do relatório, transparência, tudo isso você consegue avaliar ali a qualidade da gestão. Beleza? Então, são aspectos aí qualitativos. A gente fala do quantitativo, né? Dos números, dos indicadores, mas tem indicador também que é qualitativo. Beleza? Esse degradê no rosto aqui, maravilha. Não tem cortina aqui no escritório, aí o sol bate, tem um prédio espelhado aqui na frente. Aí o sol bate lá no prédio, aí reflete aqui. Mas é isso. Moro em Portugal, manda um pouco de sol pra cá, pode deixar. Mando sim. Beleza, galera? Tranquilo? Maravilha. Obrigado aí, tá, ô Marlon? Muito bom mesmo. VGIR11, o que você acha do fundo? Vou comentar um pouquinho sobre as outras notícias aqui de fundo de papel e daí eu linko com o VG11, beleza, Marlon? Então, vou responder aí a tua pergunta, tá? Galera, pegando aqui na linha de crédito, tá? A gente falou de agro e tudo mais. Deixa eu trazer aqui XPCI 11, tá? A gente teve algumas matérias aqui falando sobre dividendos, tá? E aí uma dessas falando sobre o XPCI 11, fundo de papel aí da XP Asset. Dividendos do fundo chegam a 118% do CDI em março. Veja detalhes, tá? O que eu quero
trazer aqui para vocês? Deixa eu virar a notícia aqui. Ó, o que eu quero trazer? O fundo anunciou aí 90 centavos de dividendos, beleza? Tá? Então, um retorno de mais ou menos 118% do CDI, tá? O fundo, ele tem ali um percentual de operação compromissada. Isso aqui, galera, eu até coloquei nos meus stories, né, o guia para investidores iniciantes de fundos imobiliários e expliquei sobre esse termo aqui, operação compromissada. É nada mais nada menos do que uma alavancagem de fundo de papel, tá? É uma operação onde um fundo negocia uma parte dos ativos dele, pega o dinheiro para poder investir em novos ativos, tá? Então, você encontra ali fundos com patrimônio investido acima de 100%. Se você vê isso, é porque ele tem uma operação compromissada, tá? E o que você precisa olhar na operação compromissada? Cara, qual que é o custo da compromissada frente ao retorno da carteira? Porque se você tem um custo mais alto e uma carteira com retorno mais baixo, aquele endividamento acaba não sendo tão bom assim. Que se você pegar, por exemplo, o relatório do CPTS 11, você vai ver exatamente isso acontecendo. Um custo mais alto, um retorno mais baixo e aquela estratégia gerando um retorno negativo para o fundo. Tá? E aí, galera, o que eu quero comentar aqui? Tá? A gente tem visto um movimento, deixa eu olhar, eu tinha visto essa notícia mais cedo e eu tinha visto isso aqui. Ó, aqui, ó. O relatório apontou que o book de FII teve um resultado de 0,22 milhão. O fundo possui atualmente uma reserva acumulada de correção monetária em quase 7 milhões, o equivalente a 77 centavos por cota. Ou seja, galera, o que a gente tem aqui? O fundo está mantendo caixa, porque XPCI ele é um fundo que tem majoritariamente exposição ali em inflação. Então a gente pode até abrir o relatório do XPCI. E aí qual que é a parada? Já expliquei isso em alguns momentos. Então se você tem um fundo muito exposto em inflação e aí inflação menor, você acaba tendo dividendos menores por conta de correção monetária menor. E daí isso pode acabar gerando um certo estresse no mercado, tá? Então o fundo ter ali uma reserva acumulada para resultado, isso acaba ajudando ele a minimizar ali o dividendo, né? Ele acaba dando uma suavidade maior ali no dividendo, evita que haja muito estresse no mercado, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Então, ó, percebam, o portfólio aqui do XPCI, 70% da carteira é IPCA, tá? E quase 30% da carteira é CDI. Beleza? Então, o fundo tem ali uma diversificação um pouquinho balanceada, IPCA, CDI, majoritariamente IPCA. Então, inflação menor, dividendo tende a ficar um pouquinho menor, beleza? E aí, essa reserva, ela vem justamente para fazer o quê? Cara, dar uma suavizada no dividendo. Quando tiver um dividendo menor, por conta ali de correção monetária, enfim, eu pego esse caixa e complemento. Então, o que a gente tem visto bastante é fundo de papel preservar bastante caixa. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Boa. Fundo de papel preservar bastante caixa, manter caixa, fazer caixa. E quando a gente olha para fundo de tijolo, tem muito fundo de tijolo queimando caixa para manter dividendo. A LZR está fazendo, HGLG, KNRI está fazendo, beleza? Então a gente tem fundos de tijolo, em alguns casos, queimando caixa para manter o dividendo mais alto. Fundos de papel, a gente tem visto essa preservação de caixa ali, um dividendo mais ajustado. Ok? Então, ponto que é bacana da gente olhar também como é que está a questão do dividendo, o uso ali do caixa para o dividendo. E aí já vou linkar aqui na pergunta do Marlon sobre o VGIR 11. Cara, o VGIR 11, ele é um fundo que vai dar exposição em CDI, beleza? Então ele é um fundo que o mandato dele é diferente do VGIP, por exemplo, tá? O VGIR, nos primeiros fundos aí da Valora, fundo listado, e ele vai dar exposição em CDI, então você vai ter exposição em CDI, momento de juro mais alto, é um fundo que vai pagar um dividendo mais alto, tá? Até porque a carteira dele tá ali plugada no CDI, então deixa eu até virar, ó. A maior parte da carteira do VGIR é CDI, então em momento ali de juro mais alto, o dividendo tende a ser maior, você tem uma correção monetária maior, beleza? Então a gente acaba tendo, no momento de alta de Selic, correção monetária maior. A gente observa que a gente começou a ter redução nos juros, na taxa Selic. Olha o que vem acontecendo com a correção monetária. Ela vem diminuindo, justamente porque
fundo é quase 100% CDI. Então, se eu tenho um CDI mais baixo, eu vou ter uma correção monetária menor. Tá? É um fundo bacana, tá? Então, se você tem ali muita exposição em fundo IPCA na sua carteira, ter um contraponto com o CDI é legal. Você já tem o Rura 11, que é um fundo, que é um fiagro ali, quase 100% CDI, beleza? Você tem aqui também o VG, que é um fundo CDI, então você acaba dando esse contraponto ali IPCA, CDI na carteira. Então a sua carteira ela fica surfando essas ondas, né? Quando está com a inflação mais alta, tem dividendo maior, quando está com o juro mais alto, você tem um dividendo maior na parte dos fundos CDI, beleza? Então você consegue surfar bem essas duas ondas. E aí a Valora tem o VGIP, que é o fundo IPCA, que é o fundo de papel IPCA da casa, beleza? Então, cara, o VG é um fundo bacana. Avalia como é que está a distribuição ali, como é que tá a distribuição ali da sua carteira em relação a fundo CDI, fundo IPCA, tá? Mas o VG, ele é um fundo que eu acho bastante interessante, tá? Até que aqui na assessoria comigo tem pouca gente que tem VG, sendo muito sincero. A galera tem mais VGIP. Mas o VG é um fundo bacana. Aqui na minha assessoria aqui pela XP, não são muitas pessoas que têm VG. Agora que eu parei para refletir aqui, não são muitas pessoas que têm VG 11 na carteira. As pessoas têm mais fundos atrelados a IPCA. Mas é um fundo bacana, tá? Um fundo interessante para você avaliar, beleza? Gente, ó, tomado pelo sol aqui. Jean botou, bom dia, senhor Anderson, meu professor favorito. Que isso, gente, que isso. Vamos lá, galera. Então, Marlon, tranquilo aí sobre o VG, de boa? E, pessoal, até aproveitando, tá? Para quem tiver interesse na minha assessoria de investimentos, aqui pela XP, tá? Pode me chamar no meu Instagram aqui, tá? Me manda uma mensagem no direct, que daí a gente conversa. Quem tá na gravação do YouTube, meu Instagram tá na descrição, é só clicar, manda uma mensagem, que daí eu te apresento a assessoria, tá? E também, no link da bio aqui do Instagram, você tem acesso a outros materiais. Você tem a planilha de cálculo de preço teto de fundo imobiliário, para você poder saber se um fundo tá barato ou caro, é um conteúdo pago. E tem também a minha comunidade de investimentos, que são aulas gravadas, onde eu falo de milhas até investimentos internacionais. Inclusive, estava até gravando algumas aulas ontem, estou reformulando alguns módulos. Tá? Então, você vai de milha, passa por renda fixa, passa por ação, passa por fundo imobiliário, passa por investimento internacional, outros fundos de investimento, ETF. Tá? E você tem acesso também a um grupo no WhatsApp por um ano. Tá? Então, grupo no WhatsApp para tirar dúvida, para receber oportunidade, mais as aulas gravadas. Então, quem tiver interesse na minha comunidade Geração de Renda, tá? O link tá na bio também, quem tá aí no Instagram. E quem tá aqui na gravação do YouTube, tá aqui também, tá na descrição, é só clicar, tá? Inclusive, eu tenho até colocado nos stories, essa semana eu tô concedendo 15% de desconto para a comunidade, tá? Então, o cupom é o 15OFF. 15OFF, OFF, 15OFF, tá? Então deixa eu até colocar aqui, ó, cupom 15OFF para a comunidade. Link na bio. Deixa eu até colocar aqui e vou fixar. Boa, maravilha. Tá? Então, para quem tiver interesse aí na comunidade, cupom 15OFF. Tá, o link lá na bio. Show de bola, galera. Então, batemos aqui XPCI. Ontem, pessoal, migrando um pouquinho, tá, para fundos de tijolo, ontem eu comentei, fiz um vídeo sobre o VISC11, tá? O VISC11, ele fez uma compra de participação num shopping lá no Rio de Janeiro, tá? Então, ele comprou ali 15% de participação lá no Carioca Shopping, o shopping lá na Zona Norte, lá no bairro de Vicente de Carvalho, / Vila da Penha, Zona Norte do Rio. Tá? Então, o fundo comprou ali 15% de participação, mais ou menos ali uns 80 milhões de reais nessa transação. Beleza? Então, mais uma exposição aqui no Rio, tá? É a 6ª exposição aí que o fundo está fazendo no Rio. É a 6ª exposição. É a 6ª exposição. É a 6ª exposição que o fundo faz no Rio de Janeiro. Beleza? Então, mais ou menos 12% do resultado do fundo vem lá de shoppings
do Rio de Janeiro. Então, mais um fundo aí fazendo gestão ativa, comprando imóvel, tá? E o que é muito interessante, aumentando o portfólio, fazendo alocação do que foi captado. O fundo fez uma captação de 875 milhões de reais, o fundo fez uma excelente captação, beleza? Então a gente tem ali a alocação que está sendo feita. E aí eu vou até voltar um pouco na live, quando o Marlon ele mandou aqui sobre a gestão, perguntando sobre o Rura 11, tá? E que ele falou, porque é gerido pelo Itaú e tudo mais, não acredito que o banco vai se queimar por causa de um fundo. Então, aspecto qualitativo também. Como que está a velocidade de alocação de um recurso que foi captado por parte da gestão? A gestão fez ali captação, e aí? Velocidade disso, como é que está a alocação disso? Tá? A gestão captou dinheiro, beleza, tá com dinheiro em caixa, e aí? Esse dinheiro está investido, está comprando imóvel, se for um fundo de tijolo, está comprando imóvel, e não adianta captar milhões e ficar com o dinheiro parado em caixa, beleza? Então, é um aspecto ali para a gente também observar. Qual que é a velocidade da alocação? Quanto tempo está levando para a gestora, depois que ela captou tudo, poder botar aquele dinheiro para dentro ali de investimentos? Isso é importante, tá? E aí eu quero até fazer um link com isso, tá? No KNRI. KNRI, ele anunciou ali algumas informações sobre a emissão que ele está fazendo. KNRI gigante da Quineia, híbrido ali de laje corporativa e galpão, está fazendo uma emissão com o objetivo de 915 milhões de reais, e o fundo ele já conseguiu subscrever e integralizar 1,735 milhão de cotas. Então, vou até fazer a conta aqui, vezes 1,6274. Então, o fundo já teve uma captação ali de mais ou menos uns 282 milhões de reais. A ideia do fundo era captar 914, tá? Isso aqui já é contando taxa, tá? Nem tudo disso aqui vai para o bolso do fundo, não. 282 milhões de reais. Cara, e qual que é a parada? O fundo está fazendo captação de grana, tá? O fundo está captando dinheiro. E aí? Esse fundo vai pegar esse dinheiro, vai comprar novos imóveis, vai fazer o quê? Porque o KNRI já está parado, já tem um tempinho já, em termos ali de emissão, de aquisição de novas coisas, o fundo está meio parado. Só que qual que é o ponto? Cara, o KNRI, ele está pegando caixa e distribuindo como dividendo. Se você olha, desde quando o KNRI anunciou o dividendo de R$1, ele está queimando caixa. Então, o dividendo de R$1 do KNRI, ele é sustentado por caixa. Então, o fundo pega o caixa e mantém o dividendo. Ele tem mantido ali na média, tem pegado na média uns 10, 11 centavos da reserva para segurar o dividendo em R$1. E aí a preocupação que fica, e aí vale a pena nós cotistas olharmos para isso, não estou falando que o fundo vai fazer, mas é importante a gente olhar para isso. Cara, o KNRI está fazendo essa captação de grana. E aí, ele vai comprar imóvel novo? Tem alguma coisa no pipe ali para ele comprar? Porque, cara, o fundo está queimando caixa, está captando dinheiro. Pô, será que ele vai pegar esse dinheiro e usar como um dividendo? Aí é complicado, né? O fundo fazer uma captação de grana para pegar esse dinheiro e distribuir como dividendo. Então, a gente precisa dar uma olhada nisso com bastante assertividade. Poxa, peraí, o fundo tá ali fazendo captação de grana, legal, vamos ver quando que vai encerrar todo esse processo. Beleza, o fundo captou o dinheiro. E aí? Alocação, vai comprar alguma coisa, vai fazer alguma coisa? Tá? Então é importante a gente olhar para isso. Então, mais um aspecto qualitativo ali da análise de um fundo imobiliário, análise de uma gestora. Tá? Então, o fundo está captando quase 300 milhões já de captação, mas e aí? Vai pegar esse dinheiro e vai fazer o quê? Então, olhando para esse ponto de que o KNRI está pagando dividendo sustentado por caixa, fica aquele alerta ali de tipo, poxa, peraí, será que ele vai pegar essa grana que ele captou e vai botar como caixa, vai botar no caixa e vai pagar como dividendo? Fica esse ponto de atenção aí pra gente. Show de bola? Então, importante a gente olhar para isso aí.
Maravilha. Boa, 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 boa. Pessoal, ontem eu até soltei um vídeo sobre o VGHF, tá? Na quinta e na sexta o VGHF subiu pra caramba. Eu até falei efeito Vegri, né? Porque o Vegri, que foi o principal pivô de toda essa polêmica no VGHF, anunciou dividendo. E aí o mercado gostou bastante dessa notícia, só que ontem o VGHF já deu uma queda ali considerável. Ontem a gente teve uma queda ali de quase 2%. Pode ser ali um movimento de correção e tudo mais. Bom, mercado indo um pouquinho preocupado. Bom, vamos ver as cenas aí dos próximos capítulos no VGHF. Ontem a gente teve uma queda de quase 2% no VGHF, sendo que na quinta a gente teve uma alta de 1,2%, na sexta uma alta de 3,4%. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no que a gente vai ter de desdobramento para o VGHF 11. Beleza? Tanto que na sexta-feira o VGHF fechou com a segunda maior alta do IFIX. Boa. Então, Viscões a gente já falou, HGLG é destaque de alta no IFIX. Ah, legal, bacana. Tá? CVBI 11 paga dividendos de 161% do CDI, lucra 11,9 milhões. Tá? Então, o fundo lucrou 11,9 milhões. Tá, distribuiu 11,9 milhões, ou seja, distribuiu empatado ali com o que ele teve de resultado líquido, tá, o que é bem interessante. Então, pode ter distribuído um pouquinho acima, um pouquinho abaixo do que ele teve de resultado líquido, tá? O dividendo foi para 1,8. Então, a gente pode até dar uma olhada aqui no histórico dos dividendos do CVBI 11 para a gente dar uma olhadinha aqui nos últimos números, tá? E aí, galera, vamos lá. O CVBI 11 ele tem uma parte de exposição em CDI, tá? Mas a maior parte da carteira está exposta em IPCA, certo? Então, se eu tenho a maior parte da carteira em IPCA e eu tenho inflação mais alta, eu vou ter dividendo mais alto, tá? Da mesma forma que quando eu tenho inflação mais baixa, eu vou ter um dividendo menor. E aí, quando a gente olha para o histórico do CVBI, então a gente vê final de 23 um dividendo mais baixo, tá? E daí, quando a gente olha para início ali do ano 2024, inflação um pouquinho maior, então a gente já vê dividendos maiores, tá? Então, galera, correção monetária, fundo de papel atrelado a IPCA vai acabar tendo ali uma distribuição que vai oscilar. Se eu tenho inflação mais alta, eu vou ter um dividendo mais alto por conta de correção monetária, e aí vai ser até um bom momento para a gestora fazer caixa, para quando tiver inflação menor pagar um dividendo mais estável, e quando tiver inflação mais baixa, cara, eu vou queimar a reserva que eu construí, ou eu vou pagar menos, tá? Então isso vai acabar trazendo o impacto. A gestora do VGIR 11 lançou um fundo novo que o primeiro dividendo veio 15 centavos, achei muito alto. Como você explica isso? Não deve ser recorrente. Cara, não tem como a gente saber, e aí foi bem na linha que você falou aí, né, que eu tava falando do VGHF, o Vegri, você trouxe esse fato, tá? É justamente esse fundo, é o Vegri 11, tá? Então, cara, não vai ser recorrente? Bom, vamos ver, tá? Foi o primeiro anúncio de dividendos, na verdade, tá? Então, foi o primeiro dividendo que o fundo pagou e tal, então a gente vai ver nos próximos meses, tá? Então, o fundo anunciou final do mês para pagamento no dia 8 de maio. Na verdade, ele já anunciou o dividendo, a data de corte é hoje e o pagamento é dia 8 de maio, tá? Mas ele já divulgou lá quanto que ele vai pagar, tá? Acho que até também como forma de dar uma melhorada no cenário do VGHF, os caras já soltaram antes o dividendo, ó, vai ser 15 centavos, para já dar aquele ânimo no mercado, para a galera já melhorar um pouco a fita ali do VGHF. Tá? Então, porque se você for olhar, tem um post da Valora mostrando lá o dividendo do Vegri. Agora, se vai ser recorrente ou não, cara, a gente só vai saber com o tempo. Beleza? A gente só vai saber com o tempo. Então, ó, esse post, galera, ele foi lançado há 4 dias atrás. Lembra que eu falei no início da live, o fundo anuncia no final do pregão e tal,
para poder não dar, para dar equidade de informação. Esse cara divulgou há 4 dias atrás, tá? Dividendo ali de 15 centavos por cota, só que a data de corte é dia 30. Ou seja, se a gente fosse seguir lá o padrãozão e tudo mais, o fundo anunciaria hoje, tá? 15 centavos por cota. Se você for olhar os outros fundos da Valora, tá? Você vai ver que, cara, ela anuncia, ela faz o post lá bonitinho no dia que saiu o dividendo. Beleza? Então, VGIA, se não me engano, sai hoje, VGHF, se não me engano, sai hoje. Final do dia, provavelmente você vai ver um post da Valora falando disso aqui. Beleza? Só que os caras soltaram há 4 dias atrás, ou seja, soltaram no dia 26, o quanto que o fundo vai pagar lá no dia 8 de maio, data de pagamento é dia 8 de maio, só que a data de corte é dia 30. Ou seja, para receber esse dividendo, você tem que fechar o pregão de hoje com esse cara. Agora, se vai ser recorrente ou não, bom, aí vamos ver, tá? Se de fato vai ser recorrente ou não. Bom, o que parece é que, poxa, eles soltaram já um pouco antes, porque como esse cara é o pivô lá do VGHF, deu toda aquela problemática, tá, vamos soltar antes para o mercado ver isso, gostar e dar uma melhorada no VGHF. Tá? Então pode ter sido esse movimento ali, também um movimento mais estratégico para que o fundo... Porque imagina, se o VGHF vinha numa sequência de queda razoável, tá? Vinha caindo praticamente todos os dias. Se o fundo esperasse até hoje para lançar, se a Valora esperasse até hoje, cara, talvez esse fundo caísse mais. Então, peraí, não, vamos soltar qual que vai ser o dividendo para dar uma animada no mercado e aí depois a gente segue a nossa vida. Então pode ter sido esse racional. Não estou falando que foi, mas pode ter sido, tá? E é o que indica. Beleza? Tranquilo? Galera, então, com relação à recorrência aqui do dividendo, vamos esperar para ver qual vai ser. Fato é, se não for recorrente, isso pode acabar gerando um estresse no mercado e aí isso acaba reverberando no VGHF11. Beleza? De boa? Tranquilo? Isso aí. Então, pessoal, era o que eu queria comentar hoje, era o que eu queria trazer, tá? Reforço aqui os pedidos que eu fiz aí no início, tá? Para quem tiver interesse na minha assessoria, pode me mandar uma mensagem no direct. Quem está assistindo a gravação do YouTube, me chama aqui no Instagram, tá? O link está na descrição. Essa semana tô aí com 15%, concedendo 15% de desconto para quem quer entrar na minha comunidade de investimentos. O link está na bio, o cupom é o 15OFF, 15OFF. É só colocar lá no momento do pagamento, tá? Você vai colocar lá, existe cupom de desconto, clica lá, bota 15OFF. Você consegue parcelar em até 12 vezes, tá? E aí tem os juros da plataforma. Para quem tá aqui no Instagram, é só ir no link da bio. Para quem tá aí no YouTube, quem tá assistindo a gravação, o link tá na descrição aqui do vídeo. Beleza? Então, galera, é isso. Muito obrigado pela atenção, obrigado aí pelos comentários, tá? Nos vemos ao longo do dia. Mais tarde tô indo para o escritório. Hoje, terça-feira, hoje é dia de reunião até tarde. E é isso. Contem comigo nessa jornada. Beleza, galera? Então, vamos pra cima. Valeu!